Olá, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso canal e vamos a mais uma aula. Hoje nossa aula sétimo ano, oitava aula, referente aí ao assunto adição e subtração. Lembrando que agora nós vamos partir para a correção da atividade 7 e em seguida a gente começa a nossa oitava aula referente a esse assunto aí, adição e subtração. Vamos lá, vamos seguir aqui, né? Lembrando que a atividade estará na plataforma, né? E também no final do vídeo aí eu sempre deixo essa atividade nova, atividade 8. Então vejamos bem aqui, né? Nosso horário não muda, né? E vamos à nossa atividade 7. Atividade 7. A primeira questão: Rafael foi ao supermercado e comprou uma lata de ervilha por 1,20, um pacote de macarrão por 3,20 e um chocolate por 1,75. Valores aqui em reais. Quanto ele gastou ao todo? Então aqui são três valores, basta a gente somar esses valores. Então 1,20, somar aqui 1,20 mais 3,20 e 1,75. Fazer essa soma aqui, né? 0 mais 0 mais 5. 2 mais 2, 4. 4 mais 7, 11. Vai 1, né? 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. Tá aí, temos um total de 6,15. Alternativa correta, letra C. Então, atividade aí bem simples que a gente tinha que fazer, né? E vamos partir para a questão 2. Questão 2 aqui vamos lá. Qual é o aumento da temperatura quando ela passa de mais 11,8 graus para mais 23,5 graus? Então aqui são valores positivos. Para saber quanto aumentou aqui, basta eu fazer a diferença, né? São valores positivos. Então vou fazer o seguinte: eu tenho aqui 23,5. A temperatura passou de 11,8 para 23,5. Então se eu subtrair aqui 23,5, o valor de 11,8, eu vou achar a variação dessa temperatura. O quanto aumentou, né? Então aqui vai ser uma subtração. 8 para 5, eu não posso fazer, né? Porque 5 é menor do que 8, então eu vou fazer 8 para 15. No caso aqui dá 7. Como eu emprestei 10 a esse 5 aqui, eu tenho que acrescentar 1 a esse 1 aqui. 1 mais 1, 2. 2 para 3. Vai ser 1.
Essa vírgula já posso baixar, né? 1 para 2, 1. Então aqui a nossa variação de temperatura foi essa, 11,7. Alternativa correta, letra A. Então tá aí, questão 2, letra A. Próxima, questão 3. Uma questão de módulo, é o valor absoluto, né? Vemos aí que o módulo, o valor absoluto de um número, no caso aqui, da nossa expressão, qual é o valor dela? Menos 7 em módulo, essa barrinha reta significa módulo, menos o módulo de menos 5. Qual será o valor dessa expressão? O módulo de 7, nós sabemos que o módulo é o valor absoluto, como se você escrevesse o número sem o sinal que está aqui no parênteses. No caso, sempre positivo. 7, módulo de 7 ou de menos 7 é 7. Menos o módulo de 5, negativo, vou botar um parênteses aqui, vai ser 5 positivo. Estou colocando esse parênteses aqui porque eu vou fazer uma relação de sinal. Só para a gente ter a ideia, né? Então, 7 menos por mais, na multiplicação dá menos. 7 menos 5. Tão fácil que eu já vou dando a resposta, né? 7 menos 5, 2. Então, tá aí o resultado. 2 positivo. Alternativa correta, letra D. Na quarta questão, a questão que envolve uma reta, né? Vou colocar aqui o desenho dela. Na reta numérica apresentada, todos os pontos estão dispostos a uma mesma distância. Então quer dizer que cada distância aí tem o mesmo valor. Os números correspondentes a x e y são respectivamente. Então tá aí, né? Aqui a gente pode completar essa reta. Veja que depois do zero eu tenho 1. Depois do 1 eu tenho 2. Aqui eu tenho 3, 4 e 5. Sentido positivo, né? No sentido negativo, sabemos que é obrigatório colocar o sinal. Então aqui eu tenho menos 2. Aqui eu tenho menos 3. Então aqui nós temos o valor de x. Circular aqui, ó. O valor de x. E aqui eu tenho um valor de y. Também é fácil, só completar aí a reta, né? Então, a alternativa correta, menos 3, valor de x, e 5, valor de y, respectivamente. Tem que ficar atento ao nome respectivamente, que no caso aqui é de acordo com a ordem, né? X, y. X primeiro, menos 3 e 5. Às vezes pode atrapalhar. Então tá aí. Menos 3 e 5, alternativa correta, letra D. Então, gente, essa era a atividade para correção. Agora, a gente vai partir para a nossa aula de hoje. Essa aula de hoje é referente a... Vamos trabalhar aí a parte de números racionais, né? Vamos trabalhar adição e subtração, essas duas primeiras operações de adição e subtração nos números racionais. Então vamos ver aqui, né? Voltando aqui para a nossa tela.
Adição e subtração nos números racionais, né? Aqui eu vou trabalhar com frações, basicamente com frações, que é onde apresenta a maior dificuldade em relação a os números racionais. Então, para somar ou subtrair, primeiro passo aí, para somar ou subtrair de frações, soma ou subtração de frações com denominadores iguais. Quando os denominadores forem iguais, basta somar ou subtrair seus numeradores, conforme for solicitado no exercício, e manter o denominador intacto, ou seja, não altera. No exemplo aqui, eu tenho, ó, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Eu tenho 16 sobre 10 menos 13 sobre 10. O que diz aqui, né, no primeiro caso é que quando os denominadores, os denominadores são esses números que ficam aqui abaixo da fração. Quando eles são iguais, sem problema, isso é muito bom, porque a gente pode fazer isso, ó. Pode somar. Repete o denominador, no caso aqui 10, e soma ou subtrai os numeradores. No caso aqui 16 menos 13. Então aqui eu vou ter o seguinte: 16 menos 13 é igual a 3 sobre 10. Aqui estamos com a nossa fração na forma reduzida. Então, quando os denominadores são iguais, isso é muito bom, porque não precisa fazer praticamente quase nada. Agora vamos para a outra situação. Segundo caso, soma ou subtração de frações com denominadores diferentes. Aqui é onde está o problema, né? Para quem estuda matemática, ou para quem estuda pouco, né? Veja que aqui os denominadores são diferentes. Quando são diferentes, a gente vai precisar fazer o MMC desses valores para poder trabalhar a questão. Vamos fazer esse MMC aqui, que não é difícil, né? Nós já vimos aí em algumas aulas. É aquela famosa fatoração. No caso aqui, vamos fazer isso aqui em fatores primos. Como aqui eu tenho números pares, ou pelo menos um par, né? Dá pra gente começar por 2. 10 dividido por 2, 5. 50 dividido por 2, 25. Aqui eu vou dividir por 5, né? Não dá para dividir por 3. Veja que aqui não dá para dividir por 3. Então vamos partir para 5. 5 dividido por 5 é 1. 25 dividido por 5 é 5. E aqui eu só posso dividir novamente por 5. 5 por 5 aqui vai dar 1. Isso aqui só termina quando eu tenho 1 em 1. Então, o nosso MC entre 10 e 50 é a multiplicação desses três valores aqui. Então, quando eu multiplicar esses três valores aqui, é que eu vou achar o resultado. No caso aqui, 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 5, 50. Então, aqui o resultado deu 50.
nem sempre dá o maior número aqui, né? Pode acontecer de dar valor diferente. Então aqui eu vou ter esse MMC igual a 50. Vou colocar aqui um traço grande para caber na fração. E o procedimento é o seguinte: 50 vai ser dividido por, a operação aqui, ó, 50 dividido por 10. 50 dividido por 10 dá 5. O resultado eu vou e multiplico o que está acima. No caso aqui eu vou multiplicar o 22. Então 50 dividido por 10 dá 5. 5 vezes 22. No caso aqui eu vou botar mais 50. Faço o mesmo procedimento. Com quantas frações tiver eu tenho que fazer isso. 50 dividido por 50 dá 1. 1 que multiplica o que está aqui acima. No caso, 15. Resultado: 5 vezes 22. Podemos fazer aqui, né? 22 vezes 5. 5 vezes 2, 10. A 1. 5 vezes 2, 10. E 1, 11. Então aqui eu vou ter 110. 1 vezes 15 dá 15. Vou deixar aqui, ó, sobre 50. Para encerrar aqui, né? Eu vou somar 110 com 15, 125 sobre 50. Aqui veja que eu posso simplificar frações. Quando o resultado dá para dividir, a gente vai dividir. Então aqui dá para dividir por 5. Aqui dá para dividir por 5. 125 dividido por 5. O resultado é isso aqui, ó. É 25. E 50 dividido por 5 está igual a 10. Veja que ainda dá para dividir novamente por 5. Quanto der para simplificar, a gente vai fazendo essa divisão. 25 dividido por 5 dá 5. E 10 dividido por 5, 2. Então, chegamos a um resultado. Essa é chamada fração reduzida, né? Então, gente, podemos fazer isso aí sempre que acontecer essa simplificação. Quase sempre a gente vai ser preciso fazer essa simplificação. Porque nunca a gente vai encontrar uma resposta como 125 sobre 50 ou 25 sobre 10. As questões de matemática sempre vão estar com a forma reduzida da fração. Então, essa era o segundo caso. Vamos a um terceiro, digamos aqui um terceiro caso, onde a gente precisa saber trabalhar frações. Tenho hoje R$100. Minha irmã tem 3/4 do que possuo. Então veja aí, R$100. Eu tenho 100. E minha irmã tem 3/4 disso aqui. É, 3/4 de 100 vai ser o mesmo que... Deixa eu colocar aqui 3/4 primeiro para a gente continuar.
é o mesmo que 100 vezes 3, esse 3 aqui, ó, dividido por 4. Então aqui eu tenho, ó, 3 quartos de 100. Isso vai ser... A gente pode fazer o seguinte, eu posso multiplicar 100 vezes 3 e depois dividir por 4. Ou como aqui o 100 dá para dividir por 4, eu posso fazer essa divisão logo. 100 dividido por 4 é igual a 25, né? Posso fazer isso antes, porque fica mais fácil. 25 vezes 3. O resultado aqui será 25 vezes 3, 75. Eu estou omitindo aqui algumas multiplicações e divisões porque o vídeo pode ficar muito extenso aí para a aula de hoje. Então tá aí, esse era o exemplo. 3 quartos de 100, né? Você poderia fazer também assim, né? Um círculo dividido em 4 partes. Eu sei que o total aqui é 100. Então 3 quartos seria a região pintada. No caso aqui, 3 regiões pintadas. A maneira de resolver por fração. Nem sempre é possível fazer isso, né? Lembrando aqui, ó, 100 dividido por 4 corresponde ao seguinte: cada parte dessa corresponde a 25. Ó. Então, 3 quartos de um total, o círculo completo aqui seria 100. Então, se cada um vale 25, olha como fica visível aí a nossa resposta. Soma aqui 25 mais 25 mais 25. Resultado 75. Então, gente, frações pode ser resolvido também dessa forma. Com análise de um círculo, né? Às vezes eu uso até um quadrado. Contanto que você saiba dividir, né? De acordo com a questão. E a nossa aula, vamos começar agora, a nossa aula de hoje, né? Fizemos aí a revisão, a correção, né? Que é, na verdade, uma revisão também. E vamos partir para a atividade. Nossa atividade de hoje vai ser: calcule o valor de, tá aí uma expressão, veja que os denominadores são iguais. Veja aí no que a gente já viu hoje. E a gente pode fazer essa conta rapidinho aí. Dá uma analisada aí na parte de denominadores iguais. Primeiro caso. O segundo caso está na questão 2. Veja que os denominadores aí são diferentes. E aí é só vocês fazer o mínimo entre 12 e 8 e fazer aquele procedimento. Se tem dificuldade, né? Volte o vídeo aí, olhe direitinho e tente fazer. A questão 3, mais ou menos na linha dessa que a gente fez agora. A capacidade total de um reservatório é de 10 mil litros. Nesse momento, esse reservatório está cheio até os seus 1/4. Quantos litros estão no reservatório nesse momento? Então, 1/4 de 10 mil. Você vai ver aí, né? Analisar. Faz de acordo com aquele exemplo que eu fiz agora aí, que eu usei o círculo. Divide 10 mil em 4 partes e você vai ver que tem uma parte aí que está cheia e você vai saber quanto vai ser 1/4 de 10 mil.
A última, um operário já levantou 1/2 da extensão de um muro. Com isso, já foram levantados 36 metros de muro. Qual a extensão desse muro? Então, gente, essa questão aqui, a gente vai fazer o seguinte. Ela está aqui com um probleminha de resposta. Então, eu vou fazer a correção logo para aqui para vocês, né? Antes que chegue a resolução errada. Rapidinho aqui eu vou alterar, né? Porque ela está com a resposta errada. Então, o operário, de acordo com o que está aqui, levantou um meio ou 1/2 da extensão de um muro. Com isso, eles já foram levantados 36 metros. Eu vou alterar aqui, né? Errinho de digitação. Rápido de consertar. Vou alterar aqui mais de uma questão, é claro, né? Para ficar correto. Já foi levantado 36 metros do muro. Qual a extensão desse muro? Então, agora sim eu posso voltar aqui, né? E deixar para vocês a alternativa do jeito que ela é para ser. Bem rapidinho aqui andando. Porque eu já detectei um erro aqui na digitação. Então tá lá, vamos voltando aqui para nossa tela. Nós temos o seguinte, agora sim, um operário já levantou 1/2 da extensão de um muro. Com isso, já foram levantados 36 metros do muro. Qual a extensão desse muro? Agora sim a questão está correta. Bom, era isso. Ainda bem que eu vi esse erro, né? Então, espero que nossa aula tenha sido proveitosa. Eu sei que frações não é fácil trabalhar, as operações básicas, principalmente a adição e subtração. Vamos ficar aqui até a nossa próxima aula. Lembrando que a atividade vai estar na nossa plataforma. Então, gente, era isso aí. Até a nossa próxima aula. Eu vou ficar aqui com vocês para resolver o que aparecer de dúvida em relação a essa aula de hoje. Até lá.